Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo da disciplina de Álgebra, nesta videoaula em que vamos falar sobre equações e sistemas de equações lineares. E para tal, vamos considerar os seguintes tópicos: equações lineares, depois sistemas de equações lineares, a expressão matricial de um sistema de equações lineares, métodos de resolução de sistemas de equações lineares e, por fim, alguns exercícios serão propostos. Sobre equações lineares. Antes disso, podemos aqui destacar que muitos dos problemas do dia a dia podem, em diversas áreas de atuação, podem ser formulados como sistemas ou equações lineares e, por vezes, e muitas das vezes também, como passa a redundância, como sistemas de equações lineares. E para nós introduzirmos este conceito de sistemas de equações lineares, é muito importante que façamos uma breve abordagem sobre a própria equação linear, o próprio conceito de equação linear, que é uma equação nas variáveis, por exemplo, x1, x2 até xn, que apresenta a seguinte forma, isto é, o expoente das variáveis apresentadas não é superior a 1, ou é igual a 1, de acordo com a expressão que temos aqui, representada pela equação 1, onde os termos que aparecem A1, A2, A3 até a n são chamados de coeficientes das incógnitas. E o segundo membro, depois da igualdade, que é conhecido como segundo membro, é chamado de termo independente. Podemos considerar alguns exemplos. 100x mais 300y igual a 1000, que é uma equação com duas variáveis, x e y. Depois temos 2x mais 4y mais 5z, que é igual a 20, uma equação linear com três incógnitas. Por fim, x1 mais 4x2 menos 7x3 mais 5x4 igual a 100, que é uma equação linear de quatro incógnitas. Podemos também considerar algumas notas sobre este conceito, onde a primeira delas está relacionada ao segundo membro, ou o termo independente, que se este for igual a zero, a equação linear tem um nome especial que é conhecido como equação linear homogênea. Temos como exemplo a equação 4x mais 3y mais 7z igual a zero, o segundo membro é igual a zero. E uma equação linear não apresenta termos desta natureza, x ao quadrado, ou produto, duas ou mais variáveis, isto é, cada termo que nós tivermos nesta equação linear, tem uma única incógnita e o expoente, como disse antes, é sempre igual a 1. Temos exemplo de algumas expressões que não representam equações lineares, x mais y ao quadrado igual a menos 45 e x menos 6xy igual a 12. Aqui, porque temos o grau deste termo aqui, o expoente deste termo, igual a 2, e nesta segunda, porque temos este produto entre as duas variáveis x e y. Sobre a solução de uma equação linear, consideramos uma sequência de números reais. Se temos n incógnitas, então teremos aqui uma sequência de números reais, A1, alfa1, alfa2 até alfa n,
E quando são substituídos nestas incógnitas, ou no lugar destas incógnitas x1, x2, x3 até xn, tornam verdadeira igualdade dada. E ainda sobre a solução, existe uma que é conhecida como solução evidente ou trivial da equação, que é associada à equação linear homogênea, que vimos acima. Como exemplo, temos o x mais 4y igual a zero, que é a equação ou a solução trivial é o par 0, 0, substituindo teremos 0, 0, mas não é a única solução, mas esta é a trivial. Podemos considerar, por exemplo, uma solução que anula, que não é trivial, mas se nós colocarmos aqui menos 4 e o y, x menos 4, y 1, então teremos que esta igualdade será verificada. Outros pontos podem ser revistos no manual de disciplina ou considerando qualquer uma das referências bibliográficas recomendadas. Sobre sistemas de equações lineares. Um sistema de equações lineares, ou simplesmente sistema linear, é um conjunto de equações lineares, no caso, que tem a seguinte forma, isto é, nós fazemos a composição de equações lineares que tem esta representação que está destacada aqui pelo número 2. Reparem que a primeira equação desta representação tem a forma da equação número 1, que vimos antes, a segunda também tem, a última tem, assumimos aqui que teremos mais equações do gênero. Ok. Para ilustrar este conceito, vamos considerar um problema do dia a dia que nos permite formular ou trazer este conceito matemático e usar os métodos que a matemática oferece para a resolução do mesmo. Temos um exemplo que fala de 8 cadeiras e 5 mesas para uma sala de aulas e diz que custam 10.500 meticais, enquanto que 5 cadeiras e 3 mesas custam 6.450. Então, pedem-nos para achar o custo de cada cadeira e de cada mesa. Okay. O ponto de partida é a formulação deste problema, da linguagem corrente que nos é apresentado, para a linguagem matemática. Então, nós podemos considerar x e y como representando os custos da cadeira e da mesa, respectivamente. Por via disso, teremos esta representação das duas equações 3 e 4, onde temos 8x mais 5y igual a 10.500 e 5x mais 3y igual a 6.450. E podemos aqui notar que o 8, conforme a representação da equação do outro sistema 2 que tivemos anteriormente, o 8 é o coeficiente A11, que é o coeficiente da variável x na primeira equação. A12 igual a 5, né? É o coeficiente da segunda variável, y no caso, na primeira equação, e 10.500 é o primeiro termo independente, ou melhor, o termo independente da primeira equação. E, do mesmo jeito, podemos verificar na segunda equação. Então, para a resolução deste sistema, que já está formulado, para a resolução, podemos usar qualquer um dos métodos anteriormente vistos, isto é, nas classes anteriores, a adição ordenada, a substituição, misto, Kramer e outros tantos, para a sua resolução passa a redundância. Então, multiplicando a equação 4 por 5, a equação 3 por 3, e subtraindo o resultado, nós teremos 25x menos 24x igual a 32.250 menos 31.500, que implica que x será igual a 750. Isto é, nós estamos aqui a dizer que o custo para cada cadeira é de 750.
De seguida, usando este valor que acabamos de determinar, vamos substituir em uma das equações anteriores. Neste caso, a equação 3 ou 4, houve aqui um erro de atualização do sistema, mas é uma das equações, ou 3 ou 4, este 1 está a representar uma destas equações, 3 ou 4, não 1, como aqui aparece, para obter, de acordo com os cálculos que aqui apresentamos, y igual a 900 meticais para cada mesa. Portanto, o custo de cada cadeira é de 700 meticais e o de cada mesa é de 900 meticais. De seguida, vamos falar sobre a forma matricial de um sistema. Então, isto é, dado um sistema, nos moldes em que vimos anteriormente, o sistema 2, nós podemos representar aquele sistema em forma de, usando o conceito de matrizes. E para tal, a notação é esta, produto ou multiplicação aqui que temos, teremos A vezes X igual a B, onde A é uma matriz desta natureza que comporta os coeficientes do sistema que nos é dado, os coeficientes das incógnitas que aparecem no sistema que é dado. X é a matriz coluna das incógnitas, x1, x2, e B é a matriz coluna dos termos do segundo membro, ou dos termos independentes. Como disse, a matriz dos coeficientes é A. E associada ao conceito que acabamos de ver, também é possível falarmos da matriz ampliada ou matriz completa, em que da matriz dos coeficientes acrescentamos a coluna dos termos independentes ou termos do segundo membro, que está aqui destacado pela expressão 6, né? Esta matriz completa ou matriz ampliada. Já, de seguida, vamos considerar os métodos de resolução dos sistemas de equações lineares. Como disse anteriormente, em classes anteriores, ou em níveis anteriores, foram abordados alguns temas, os mais comuns, como adição ordenada, substituição, método misto, Cramer, para a resolução dos sistemas de equações. Provavelmente outros tantos métodos tenham sido abordados. Para a videoaula de hoje, nós vamos destacar dois métodos, o método de Cramer e o método de Gauss, ou método de escalonamento. E a regra de Cramer consiste nos seguintes passos. Primeiro, nós achamos o determinante da matriz A, ou matriz dos coeficientes das incógnitas, né? De seguida, achamos os determinantes associados a cada uma das variáveis xi, né? Das matrizes A, xi, que resultam da substituição das colunas associadas a cada variável pela coluna dos coeficientes dos termos, ou a coluna dos termos independentes. Então, e por último, calculam-se os resultados associados a cada uma das variáveis, ou os valores associados a cada uma das variáveis. E para tal, existe a seguinte notação, que a variável xi será igual a determinante da matriz associada a tal variável pelo determinante dos coeficientes das incógnitas do sistema, que acabamos de descrever. Em relação ao que acabamos de ver, vamos considerar um exemplo. O segundo sistema, que é composto por três equações e três incógnitas.
onde temos a primeira equação, x mais 2y menos z igual a 0, 3x menos 4y mais 5z igual a 10, x mais y mais z igual a 1. Como vimos anteriormente no roteiro, o primeiro passo está associado ao cálculo determinante da matriz incompleta, matriz dos coeficientes, que aqui temos A, simplesmente extraímos os coeficientes da primeira equação, 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 3 menos 4, 5, 3 menos 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E, de seguida, acha-se o determinante da matriz acabada de representar. Podemos usar os métodos vistos anteriormente. Os sarros, para a situação de ordem 3, os sarros é o mais comum. Então, usando esta regra, teremos aqui como resultado menos 12. De seguida, no segundo passo, consideramos o cálculo dos determinantes associado a cada uma das incógnitas. Nós temos como primeira incógnita x, né? Então substituímos a coluna associada aos coeficientes da variável x no sistema dado, esta coluna aqui, pela coluna dos termos independentes, termos do segundo membro, que é 0, 10, 1, de acordo com o sistema que nos é dado. Então, a semelhança do passo anterior, encontramos o determinante que é igual a menos 24. Depois, continuamos para as variáveis y e z, onde, pelo mesmo procedimento, teremos o determinante de y igual a menos 12 e o determinante associado à variável z igual a 0. Depois de nós acharmos os valores correspondentes aos determinantes conforme o roteiro que vimos anteriormente, podemos agora determinar o valor para cada uma das variáveis. Para x, nós temos a razão entre o determinante associado à variável x, que deu menos 24, e o determinante, ou sobre o determinante, falamos de razão, então é e o determinante da matriz dos coeficientes do sistema, que é menos 12. Então, o resultado desta operação será igual a 2. Do mesmo jeito, fazemos com y determinante associado à variável y sobre o determinante associado à variável, isto é, associado aos coeficientes, ou determinante dos coeficientes do sistema. Teremos 12 sobre menos 12 igual a menos 1. E, por fim, achamos o valor de z, que, à semelhança dos passos anteriores, teremos esta relação que nos dá 0. Portanto, o sistema tem a seguinte solução: 2 menos 1, 0. Isto é, x igual a 2, y igual a menos 1, z igual a 0. E porque a solução é única, de acordo com o que foi visto e está também no nosso manual, temos que o sistema é classificado como possível e determinado, que possui uma única solução. Portanto, sobre a regra de Cramer, nós podemos também, a partir desta regra de Cramer, nós podemos também classificar o sistema, como podemos ver anteriormente. Do exemplo anterior, classificamos que o sistema era possível e determinado. Então, é possível, usando a regra de Cramer e os determinantes associados que nós vimos como calcular no exemplo destacado, é possível classificar o sistema em possível, impossível ou determinado. Portanto, como vimos, para cada variável associada, nós temos, associado ao sistema, nós temos, por exemplo, x1 igual a determinante, associada, ou da matriz associada à variável x1 sobre o determinante dos coeficientes.
achamos do mesmo jeito para x2 até a última variável n. Então, nós podemos classificar este sistema dado em possível e determinado se o determinante dos coeficientes for diferente de zero. Isto é, se este valor do denominador, que é o determinante dos coeficientes do sistema, for diferente de zero, então o sistema que nos foi atribuído é possível e determinado. Isto quer dizer que ela possui ou ele possui uma única solução. Também podemos classificar como sendo possível e indeterminado. Isto é, se o determinante que fizemos referência no passo anterior, A, que é o determinante dos coeficientes do sistema, for da matriz determinante da matriz dos coeficientes do sistema for igual a zero, e ao mesmo tempo os determinantes os outros determinantes zero, os determinantes associados às outras variáveis x1, x2 até xn forem iguais a zero, então aqui nós estamos a dizer que este sistema será possível e indeterminado. O que é que isto significa? Significa que nós temos mais do que uma solução para este sistema. Se o determinante que nós tivermos, o determinante associado ao sistema, ou o determinante dos coeficientes, for igual a zero, e pelo menos um dos determinantes for diferente de zero, estamos a falar, no passo anterior tínhamos todos iguais a zero, mas aqui temos igual a zero, mas pelo menos um deles for diferente, então esse sistema é impossível, significa que não temos solução neste sistema, ou é impossível determinar a solução. Está por já dito sobre a regra de Cramer. Vamos agora considerar um outro conceito que é importante para o tema, para o método que pretendemos trazer a seguir, descrever a seguir, que é o método de Gauss. E o conceito importante que está associado a este tópico é o das operações elementares sobre as linhas de uma matriz, ou mesmo as equações que nós vimos lá anteriormente. Então, como dizia, para falarmos do próximo método, nós vamos considerar este procedimento de operações elementares sobre as linhas ou colunas, que nos permite transformar o sistema dado, ou matriz, dada em um outro sistema equivalente ou uma outra matriz equivalente. Ok. As operações elementares, elas são operações, como disse anteriormente, são operações que podem ser realizadas em uma matriz ou sistema e consistem das seguintes descrições, ou podem ser descritas do seguinte modo. Primeiro, é que nós podemos trocar duas linhas de uma matriz ou de um sistema. Podemos, no caso do sistema, vamos trocar as equações, a posição, passar a primeira ou a segunda, a primeira para a segunda e a segunda para a primeira, no caso. E temos aqui a notação. Para duas linhas I e J, podemos trocar a linha I, a linha J e a J para I, conforme a notação que temos aqui. Podemos também multiplicar uma linha ou uma equação por uma constante não nula, k. Isto é, k diferente de zero. É a segunda operação elementar que pode ser efetuada sobre as linhas. E depois podemos somar
um múltiplo de uma linha com outra linha. Isto é, depois de nós multiplicarmos, por exemplo, uma linha por uma constante diferente de zero, nós podemos somar ou adicionar a uma outra equação para substituir aquela que nós pretendemos substituir, né? Então, somar um múltiplo de uma linha com a outra. São estas as três operações elementares. Portanto, com recurso às três operações elementares sobre as linhas da matriz ou as equações também do sistema, nós podemos escalonar o sistema, que tem que ser o sistema, ou a matriz completa, né, a matriz ampliada que vimos antes, de um sistema, transformando num sistema equivalente, que pode ser resolvido por substituição, ou de trás para frente, ou de baixo para cima, ou de forma recursiva, isto é, do fim para o início, né? E este processo em que nós usamos as operações elementares, transformamos a equação ou o sistema ou a matriz num outro equivalente, né? E resolvemos o sistema de forma recursiva ou do fim para o início, é conhecido como método de eliminação de Gauss ou método de eliminação gaussiana, ou mesmo método de escalonamento. E este consiste basicamente, ou pode ser deduzido, descrito nos seguintes termos. Primeiro, podemos escrever a matriz completa do sistema, isto é, a matriz ampliada do sistema, caso pretendamos resolver o sistema por via das matrizes, né? Então, escrevemos a matriz completa do sistema, usamos as operações elementares para reduzir a forma escalonada através das linhas, né? Vamos reduzir até a forma escalonada em forma de escada, isto é, identificam-se elementos chaves neste processo de escalonamento que nos permitem eliminar os elementos que estejam abaixo daquele elemento chave, pivô ou elemento representante daquela coluna. Depois de escalonado o sistema ou a matriz, nós usamos o processo de substituição, a resolução de forma recursiva, isto é, de trás para frente ou do fim para o princípio ou da última equação para a primeira, de forma ordeira, né, na sequência em que temos que percorrer. Ora bem, depois de termos feito uma abordagem teórica sobre o método de escalonamento do sistema linear de equações, ou sistema de equações lineares, ou simplesmente método de Gauss, vamos agora considerar um exemplo para melhor colocar este conceito. Portanto, o exemplo aqui destacado que foi resolvido anteriormente pelo método de Cramer. Então, vamos tentar chegar à solução usando os procedimentos que foram descritos nos passos ou nos slides anteriores. Temos aqui o sistema, como vimos, para usar as três operações elementares sobre as linhas. Nós vamos verificar o primeiro elemento, líder, no caso, se existir, da linha e coluna que tivermos, neste caso o primeiro que temos aqui em termos de coeficiente é 1, em termos de variável, de x, ou em termos de termo, passa a redundância, é 1x, e abaixo deste temos 3x e x. A intenção
é verificar se este elemento líder facilita as nossas operações, por via disso, seguir uma das três operações elementares. A primeira seria a troca de linha, caso o primeiro elemento não facilitasse a operação a ser realizada. Mas aqui temos unidade, o que pode simplificar a nossa tarefa, por isso não há necessidade de usarmos a primeira operação elementar de troca de linhas, né? Podemos até trocar, podíamos até trocar pela última linha, mas é uma coisa, temos unidade, unidade. Então vamos mesmo considerar a primeira equação de acordo com o sistema que nos é dado. Para tal, vamos identificar números que nos permitem eliminar estes dois termos abaixo, isto é, temos x como o termo que compreende o líder desta coluna, então vamos eliminar os outros termos que compreendem o x, uma parte literal, por forma a realizarmos o nosso primeiro passo de escalonamento. Então, escalonamento é exatamente isso, identificamos o elemento líder e eliminamos líder, pivô ou chave e eliminamos o que estiver abaixo deste. Então, qual é o número que, multiplicado por esta linha, permite-nos eliminar este termo? Então, aqui temos o menos 3. Né? Se nós multiplicarmos x por menos 3, teremos menos 3x adicionado a esta. Podemos eliminar este elemento. Então, todos os outros elementos desta equação, o resultante que nós voltaremos a escrever, vão depender desta operação que nós definimos em função do elemento que está abaixo do pivô, que tem que ser anulado. E realizaremos o mesmo procedimento para a outra equação. Qual é o número que, multiplicado pelo líder e adicionado por esta equação, anula este termo? Então, como podem ver, estamos perante a terceira operação elementar sobre linhas ou sobre equações, né? E, dado isso, podemos realizar, teremos menos 3 vezes x, menos 3x mais 3x, 0x. E menos 3 vezes 2y dá menos 6y, menos 4y dá menos 10. Menos 3 vezes menos z, vai lá, 3, adicionado a 5z, teremos 8. E menos 3, x vezes 0, 0, mais o 10, né, porque estamos a multiplicar e adicionar, mais o 10 dá-nos 10. Este procedimento continua do mesmo jeito para obtermos a terceira equação. Então, teríamos menos 1 vezes x, menos x mais x, 0, menos 1 vezes menos 2y, ficava menos 2y mais y igual a menos y. Menos 1 vezes menos z igual a menos z, z no caso, perdão, mais z igual a 2z, igual a menos 1 vezes 0, 0 mais 1 dá 1, que nós temos aqui. Então, este é um sistema equivalente ao primeiro que nos foi dado. Então, em função, reparem que a primeira equação mantém-se nesta equação que nós temos aqui, não altera nada, porque nós operamos em função das outras equações. Então, como resultado, temos este sistema, e deste sistema temos que continuar com o processo de escalonamento, identificando o primeiro elemento não nulo da segunda linha. Saímos da primeira para a segunda linha. Identificamos o primeiro elemento não nulo, que é menos 10. Porém, é possível, a partir deste passo, nós fazermos uso da primeira operação elementar, que é de troca de linhas, que facilita o nosso processo de escalonamento. Isto é, podemos trocar a posição da segunda linha pela equação que está na terceira posição e esta
por sua vez, passar para a segunda posição, daí que temos esta descrição da operação aqui. Então, como resultado desta operação que realizamos, de troca de linhas, temos este sistema, né? Que a primeira equação mantém-se a primeira dada e apenas trocamos a posição aqui relativamente ao passo anterior. Continua sendo um sistema equivalente. Já agora, identificamos o nosso elemento pivô, que é este. Então, temos que identificar a constante que nos permite multiplicar por esta equação e eliminar o que está abaixo deste pivô. Então, esta linha, vamos ver que ela mantém-se. Por via desta operação, esta equação continuará a mesma. O que precisamos é de achar os valores desta última equação em função da constante que nós multiplicamos aqui, ou vamos multiplicar para adicionar a outra. Portanto, temos aqui menos 10. Se nós multiplicarmos o menos 10 por menos y, teremos 10. 10 mais 10y, 0. Então, teremos 0y, por isso que este termo irá desaparecer no próximo passo. E aqui teremos menos 10 vezes 2z, que fica menos 20z, adicionado a este 8, menos 20z mais 8z, fica com menos 12z. Portanto, em seguida teremos menos 10 vezes 1, que é menos 10, adicionado aqui teremos menos 10 mais 10, 0. Portanto, temos esta equação como resultado da operação que realizamos no passo anterior, esta equação. Então, daqui chegamos a uma situação em que nos permite determinar o valor de z, já é simples, passamos o coeficiente de z para o segundo membro, a dividir, então fica 0, então z igual a 0, é o valor que encontramos no passo anterior ou posterior, né? O seguinte, z igual a 0, e como vimos no roteiro do método sobre escalonamento, ou método de Gauss, é que nós começamos do fim da última equação para encontrar os resultados das outras variáveis de forma recursiva, isto é, pegamos o fim, vamos pegar a que estiver anterior a ela, depois desta pegamos também a que estiver anterior a ela. Portanto, nós vamos achar, já temos o z, vamos achar o valor de y por via da substituição do valor de z que obtivemos aqui. Vamos colocar aqui, y será igual a menos 1 mais 2 vezes z, z é 0. Então, teremos menos 1 como valor de y. Então, tendo determinado z, y, de forma recursiva, vamos dar continuidade para a primeira equação, substituindo no lugar de z por z e no lugar de y pelo valor que nós encontramos de y. Portanto, teremos x igual a menos 2y mais z. Então, tivemos da resolução anterior, né, que explicamos aos segundos, que y igual a menos 1, vamos colocar no lugar de y menos 1, teremos menos 2 vezes menos 1, a 2, mais o valor de z, que é 0. Portanto, temos que a solução do nosso sistema é este, 2 menos 1 é 0, x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 0. Portanto, o sistema que nós temos, como vimos anteriormente, quando usamos a regra de Cramer, o sistema é possível que determinar. Portanto, possui uma única solução. Como descrevemos depois do exemplo de Cramer, do método de Cramer. Então, outros exemplos podem ser considerados nos manuais que foram fornecidos como referência, ou que foram recomendados como referência bibliográfica,
no manual da disciplina em particular, e para consolidar ainda mais este conceito, trazemos aqui alguns, ou propomos aqui alguns exemplos que devem ser resolvidos, né, ou que podem ser resolvidos, e que retratam situações do nosso dia a dia. Alguns exemplos do nosso dia a dia. Outros exemplos concretos de sistemas de equações, duas, de duas equações, duas incógnitas ou três equações, três incógnitas ou ainda mais, como disse, podem ser consultados nas obras fornecidas. E o exemplo, só para podermos perceber o que se solicita, vamos fazer aqui uma leitura que pede-se para formular os problemas que se seguem e resolver os mesmos usando o método de Kramer, que foi destacado durante a aula, e o método de escalonamento, o método de Gauss. Portanto, o primeiro exemplo, temos a soma de três números é igual a 6. Se nós multiplicarmos o terceiro número por 2 e adicionarmos o resultado ao primeiro número, teremos 7. Ao adicionar o segundo e o terceiro ao triplo do primeiro, teremos 12. Portanto, temos aqui um sistema de equações que precisa de ser formulado como tal para que se perceba que realmente é um sistema de equações. No exemplo 2, temos que uma universidade pretende premiar seus estudantes pelos valores de honestidade, regularidade e dedicação, com um prêmio total de 6.000. O triplo do dinheiro para o componente de dedicação, somado ao da honestidade, é igual a 11.000. A soma da premiação por honestidade e dedicação é o dobro ao atribuído pela regularidade. Então, estes são os exemplos considerados para, como disse antes, consolidar este tópico. E, para tal, podem ser, ou destacamos aqui as três referências que podem ser mais úteis para a resolução deste tópico particular de equações lineares e sistemas de equações lineares. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima ocasião.